How I make my videos? That's a nice question because I delay hours making a video that in the end is 10 minutes. I edit for hours, spend the time thinking about how I will do in the final project, and voila, it's finished. But sometimes I end up getting tired. And when I saying sometimes, I am saying all the time. Because it's not about a simple editing video and upload on YouTube. I mean, it's a hard work, and that's why I end up uploading videos once a week. Yeah, it's kinda sad, but I used to do that. However, I promoting a partnership. So if you are a video maker, video editor, contact me. Your salary is going to be a sponsorship in my videos. Yeah. Vocês podem ter estranhado este início, né? Eu acredito que a maioria vai estranhar por conta de estar em inglês e não ser a língua principal minha ou do canal. Bem, nós estranhamos tudo que não é comum para nós, então esse seria um dos motivos de vocês estranharem o início. Da mesma maneira seria se eu começasse falando em francês ou qualquer outra língua sem ser o português. Da mesma maneira vocês estranhariam um anime que é essencialmente da cultura oriental, sendo ela japonesa, estar em inglês ou ser feito por ocidentais como americanos. Imagina você abrir um episódio de seu anime e ele estar dublado em inglês. Existem casos que a dublagem em inglês é excepcional, claro, mas a estranheza sempre vai pairar de algum modo. Pois não é o comum. Eu comecei a me fazer essa pergunta após já ter visto pessoas falarem sobre animes produzidos no ocidente serem ruins. No caso de não terem o mesmo sentimento de um anime japonês. Claro, eu como crítico e como telespectador, vejo nos dois sentidos que obras que são originariamente de uma cultura local estão dispostas a serem exploradas melhor, sendo feitas na sua própria cultura, local de origem, claro. Eu tenho perguntado para mim sobre o anime de Castlevania da Netflix, e como ele se tornou um fenômeno, pois é um anime criado por americanos e mesmo assim se tornou tão famoso. Também se deve à influência que a Netflix se tornou como produtora. Ela se tornou um grande stand de propaganda para o público em geral. A maioria das coisas que vemos hoje em dia e que tem grande relevância em popularidade no meio audiovisual tem como produtora a Netflix ou alguma dessas streamings como Amazon Prime, etc. Ou pelo menos foi lançado no serviço dessas streams. I've heard tales of your kind, Witcher. The Witcher é uma história que foi lançada nos anos 80, adaptada para os jogos desde 2007. E The Witcher 3 é um fenômeno e qualquer gamer conhece ele ou já teve vontade de jogar. Mas recentemente os livros foram adaptados em uma série pela Netflix. E então parece que The Witcher foi descoberto pelo público de entretenimento de repente. Claro, Witcher sempre foi gigante, mas quando ele foi lançado pela Netflix, ele ficou maior ainda, que parece que foi redescoberto. E a droga dos livros ficaram ainda mais caras só porque eu queria comprar o meu. O ponto é que tudo que vai para a Netflix se torna um sucesso de público, e Castlevania, mesmo sendo um anime feito por americanos, não foi diferente. Claro, Castlevania, os jogos foram feitos pela Konami, uma empresa japonesa, e ele tinha tudo para se tratar de um anime japonês e fazer sucesso mesmo assim, mas não foi o caso. E eu não tô dando uma de hater do anime de Castlevania só porque ele foi feito por americanos. E a América costuma ser aquele típico país com sua filosofia liberal, onde se apropria de tudo que é cultura para fazer a sua própria. Ok, calma, eu só tô zoando. Eu gosto de como o traço de Castlevania é algo diferente, como sua própria essência e cultura inseridas ali. O que faz sentido, e o diretor de arte teve uma ideia boa para deixar o traço assim, o que me parece uma mistura do ocidental com o asiático. Pois eu criticaria se fosse um traço clichê japonês, mas eu sinceramente gostei da visão artística. Mas iremos voltar a dar uma olhada na Netflix e a produção de animes. Ela lançou um documentário em 2019 chamado Enter the Anime, que é um documentário com a premissa de falar sobre o porquê as pessoas gostam tanto de anime. Mas ele no fim foi mais uma propaganda da Netflix para suas próprias animações. Eu digo propaganda no sentido mais literal possível, pois ele intercede com breves resumos sobre cultura asiática e logo em seguida vem um criador de algum anime da Netflix e ele conta sobre como é trabalhar na Netflix e como ele teve a ideia de criar a sua animação.
Engraçado que no IMDb a nota do documentário é 2 estrelas de 10. Então, ou seja, é uma bosta. Mas não é um documentário mal feito. Só que é um pouco descarado da Netflix produzir algo assim. Foi este documentário que me fez pensar em criar este vídeo, pois é um exercício que todos, como consumidores de anime, deveríamos fazer sobre a indústria do anime. A Netflix tem anime feito por japoneses e também por americanos. É uma globalização acessível, mas também parece ser uma maneira que o streaming está planejando em como ter um lucro maior com a cultura asiática de animes. Diferente da Crunchyroll, que é a maior streaming de animes, a Netflix tem um papel maior nessa história, pois ela é, além de produtora, é também um serviço de streaming que é bem maior que a Crunchyroll. Eu também acho que o jeito de animações da Netflix já é algo diferente dos japoneses, pois nem tudo é desenho, e quando é desenho é algo diferente. Mas a maioria dos animes da Netflix tem uma característica de serem animações em 3D. O que te lembra isso? Animações de baixo custo, claro. A Netflix é uma daquelas produtoras que pode investir bastante em um projeto e acredito que o investimento de Castlevania é bom. Mas os animes em 3D normalmente são feitos em baixo custo, já que é bem mais fácil animar em softwares 3D do que desenhar à mão. Todos nós deveríamos pensar e criticar mais sobre produtoras que fazem um trabalho preguiçoso em tal anime, ou a falta de conteúdo inovador da indústria. Eu acredito que toda indústria não é inovadora sempre. O cinema é dominado pelos filmes da Marvel, a música é dominada pelo pop, e por assim vai. Mas se a indústria se mantém, é porque o público a alimenta. O público otaku mantém a sua indústria. Como todos os outros públicos também mantêm as suas indústrias, o público otaku mantém a sua indústria, como todos os outros públicos também mantêm as suas. Nós precisamos fazer o exercício de pensar sobre isso. Eu não estou acusando a Netflix como produtora e serviço de streaming, sendo uma empresa capitalista que tá nem aí para o público e só produz desgraça querendo lucrar em cima. Sinceramente, tem coisa que parece que é assim, mas toda empresa é desse jeito. E isso é normal, pois todas visam lucro e isso não é um erro, mas nós deveríamos pensar sobre como a indústria de animes conseguiu se deslocar do Oriente para o Ocidente e todos nós amamos. Quando uma obra artística que é gigante em seu local de origem e tem todo o poder cultural para criar um anime como Castlevania, consegue ter seus direitos transportados para a Netflix, que é uma empresa gigante na Ásia, mas é originalmente americana, mas a Netflix produz um anime de Castlevania com americanos e se torna um fenômeno. Um outro aspecto que acho importante ser levantado é que, se a indústria originalmente pertence a um local, então sua cultura vai exercer um papel de função no desenvolvimento de uma obra. Ok, vou explicar de uma maneira menos complicada. O Japão tem sua própria cultura, seu próprio jeito de ser, então a indústria de animes no Japão tem suas produtoras, e suas produtoras criam animes influenciados pela própria cultura japonesa, pois foi criado ali no Japão, claro. Mas quando existe um deslocamento da obra para outra cultura, sendo ela ocidental como americana, como, por exemplo, animes feitos no Ocidente, então a cultura do Ocidente vai desenvolver uma obra diferente daquelas que foram criadas no Oriente. O exemplo que eu dou é o de Silent Hill. Silent Hill, assim como Castlevania, foi desenvolvido pela Konami e os principais jogos da franquia foram desenvolvidos pelo Team Silent, um time de programadores japoneses que ficou responsável pelo desenvolvimento de Silent Hill 1, 2, 3 e 4. Porém, o time só ficou responsável por esses jogos, já que a partir do quinto lançamento, Silent Hill Origins foi desenvolvido por um time ocidental, um time americano. A própria Konami quis isso e acabou fazendo com que o Team Silent saísse da jogada. O resultado foi algo bem diferente dos antigos jogos. E este ponto ficou ainda mais notável para os fãs a partir do sexto lançamento chamado Silent Hill Homecoming, onde existia uma atmosfera de ação intercalada com suspense. É um jogo que não se decide direito no que ele quer. Parece que o suspense foi mantido somente para dar a desculpa de que é um jogo de terror, porque no resto é um jogo mais puxado para a ação. O próprio protagonista é um soldado e por aí vai. Essa influência americana no desenvolvimento desses jogos foi grande o bastante para deixar os fãs tristes com a série, pois já não era o mesmo jogo de antes, não tinha a mesma experiência. Eu acredito, e vocês também irão concordar, é que o Japão demonstra em sua arte um país pacífico, é um país oriental com suas filosofias, sua religião budista que prega a paz, o descarrego do material
Então, isso não é igual a Hollywood, que todo ano produz vários filmes de ação e explosão pra todo canto. A filosofia japonesa é inserida nos principais jogos da série Silent Hill, onde existe uma jornada de autodescobrimento de seus protagonistas, e não existe um elemento de ação ali. O horror se mostra como peça-chave para o psicológico conturbado de seus personagens. Este vídeo pode te fazer pensar que foi uma crítica ao público geral que vê animes, mas o meu objetivo não foi exatamente criticar a massa, e sim como a indústria sustenta a própria massa que ela alienou. É como eu havia dito, se continua a seguir esse modelo é porque faz sucesso. E se faz sucesso, então dá dinheiro para todos que estão por trás disso. No fim, acredito que eu possa estar sendo apenas um grito que a comunidade não vai dar ouvidos. Mas acho que muitos já devem ter se ligados nisso, só que não temos poder para mudar. E o mais simples seria esperar esta nova década começar e ver como a indústria otaku vai se comportar. Eu também sou otaku, sou muito nerd, então isso não foi uma crítica xingando otaku nem nada. Eu só espero que tudo melhore. E é isso aí. Se você gostou do vídeo, dá like, compartilha com seus amigos, porque isso me ajuda bastante. E tchau, se inscreva. Falou.